Olá, senhoras e senhores. Eu vim aqui falar sobre as mudanças do patch, do pré-patch, né, para Season 20. E eu não queria muito tomar do seu tempo, então quero ir logo para o que importa. Vamos aqui primeiro falar das mudanças da skill e do crítico. Basicamente, de uma maneira genérica, houve uma pequena mudança aqui na quantidade de skill que você iria ter, aumentou 0,25. E ela deixou de ser flat para virar algo percentual, o que na verdade era para ter ocorrido na temporada passada, mas esqueceram de implementar o percentual. Pois bem, basicamente, resumindo o conceito aqui que foi aplicado, é o seguinte: se a carta bate menos de 100, ela tomou nerf. Se bate mais de 100, ela tomou buff. E se bate 100, ficou a mesma coisa. De uma maneira genérica, é isso. Com isso em mente, você vai olhar para todas essas mudanças aqui, já sabendo dessa mudança no skill. Outra coisa, o crítico máximo. Agora o dano crítico máximo é de 200% para prevenir dano overpower no PvE. Eu não sei se isso aqui vai aplicar exclusivamente para o PvE ou se vai para a Arena também, porque na temporada passada, mesmo que você combinasse Confident com Ronin, você não dava dano extra, mesmo tendo moral aumentada em 40, 80%. Então, eu não sei se eles corrigiram isso, não faço a menor ideia, ainda não consegui testar, mas eu acredito que não devem ter alterado esse tipo de coisa. Ah, é isso. Pois bem, quando eu descobrir um dia eu falo aqui. Vamos lá. Gravelmente, manteve os status de 30 a 30, só que agora para desabilitar a carta melee você precisa combar com uma outra carta. Essa mudança é praticamente inútil, porque a maioria das composições que Gravelmente é viável vai ter uma carta custo zero, porque você vai querer botar Gravelmente ou no mid ou na back, entende? Você vai querer botar custo zero para transformar ele pelo menos num duelista, algo do gênero. Forçando a combar com uma carta só, eu acho fraco, porque a gente pode pegar como exemplo Chomp. Chomp é uma carta excelente, muito bem equilibrada e que exige duas outras cartas para você utilizá-la, entende? Por vezes, se não sair o Chomp, você não conseguir finalizar seu oponente e perder por conta disso. Se você exigisse também duas cartas aqui no Gravelmente, poderia existir essa possibilidade. E também iria inibir muito aquela jogada da pessoa jogar o Gravelmente no mid do oponente, especialmente quando o mid é completamente melee. Ele pode facilmente descartar um Gravelmente, anular um mid para poder finalizá-lo posteriormente, e quando ele for por duelo, ele ainda vai ter o Gravelmente de novo para poder utilizar. Então, essa carta, pelo fato dela ser muito forte e ela conseguir anular quase que um terço, se eu tiver enganado, 63% das cartas do jogo, ela precisa de ter uma condição de ativação, até porque ela é ranged e ativa, ela precisa ter uma condição de ativação mais complicado, mais complexo para poder ativar ela. Entende? Porque não tem como você, não vou atacar o oponente e não vou tomar o disable, como é o caso do Redsone. Não, aqui se você não fizer nada, o cara vai atacar e vai te desabilitar. Então você não tem que fazer além de sentar e chorar. A Tintail sofreu dois nerfs, né? Porque foi um nerf tanto no dano que ela ia causar, que agora não é flat mais, agora é percentual. Como ela bate pouco, ela já vai ter esse nerf. E além disso, houve uma redução aqui de 5 de ataque, então foi uma redução bem alta, especialmente para um mech. Serastes houve uma redução do dano de 90 para 80. Eu acho que isso aqui é ruim, porque essa carta ela era inutilizada antes do buff dela nessa temporada, né? Na temporada 18, por exemplo, ela é quase inutilizada, na temporada 17, 18. Quer dizer, 17, né? Achando 18, da 17 para 18 que ela tomou buff. Enfim. Isso aqui vai botar ela na inutilidade de novo, porque o problema do Serastes não é o dano. O Serastes tem uma condição muito complicada, que é o seguinte: é uma carta muito 8 a 80. Ou você causa pouco dano, ou você causa muito dano. Entende? Então ela poderia ser uma carta menos arriscada. Talvez aumentar o dano dela aqui de 90 para 100 e reduzir o buff de 130 para 120, deixar ela mais equilibrada. E o maior problema do Serastes é o escudo que levanta, entende? É uma carta que, mesmo que você bata pouco, você levanta um bom escudo. E quando você quer lidar com esse tipo de carta, que é uma carta que vai tirar vantagem quando atacar por último, você quer ter a possibilidade de estourar o cara antes dele te atacar, porque quando ele te atacar, vai doer demais, entende? Quando você é uma ave, quando você é um peixe. Então, se você reduzir o escudo dessa carta, ela se torna mais equilibrada, entende? E você melhorando aqui a fórmula que vai aplicar o dano extra dela, se deixa também mais equilibrada em relação a dano. Porque nessa condição aqui, ela simplesmente vai perder para Incisal e ela vai possivelmente empatar com Catapult. Então não se torna uma opção interessante. Serachas deixa de ser uma opção interessante. Você tem Hero. Hero é uma carta custo zero excelente, com excelente utilidade. É muito bom para dar follow-up na ave quando você faz o Dark Soup, Egg e Blackmail. Houve uma redução de dano duplo nela aqui, né? Porque ela bate menos de 100.
E também teve redução aqui de 5 de dano. Eu acho que essa redução foi bem leve, pra ser sincero. Eu poderia se reduzir aqui pra 50 de dano, que ela ainda continuaria sendo uma carta viável e forte, devido principalmente à utilidade dela quando enfrenta ave e peixes. Dark Soup foi inutilizada, porque Dark Soup já é uma carta fraca, batendo só, 100 só 20 de dano e tendo 0 de ataque. E agora ela bate 10. Então, tipo, ela ficou inacreditavelmente fraca. Se querem reduzir o dano dela, pelo menos dê um pouquinho de escudo, sei lá, entende? Mesmo assim, eu acho que isso aqui deve ser desfeito, porque 10 de dano é um negócio ridículo, velho. Isso aqui é ridículo demais. Eu praticamente não aprovo de jeito nenhum essa mudança, eu acho que 20 já estava ótimo, não tem por que mexer mais nessa carta. Se eles querem mexer no dive do pássaro, eles têm que mexer no conjunto todo, entende? Que é na Egg, Blackmail e no Outshot. O Winghorn tem 50, de 50 a 10 passou para 40 a 20. Eu achei essa mudança aqui aceitável, até porque ela está tomando 2 nerfs, né? A Winghorn, ela compete muito com o Gerbil e é uma carta que tem uns status melhores, porque você tem um chifre, que te permite você, por exemplo, numa besta ter Ronin e Double Nut, ou até mesmo ter Hero e Double Nut, e causa muito dano quando você dá um dive no oponente, e ainda ter os status de velocidade e de moral, que a parte de ave te propõe, sabe? Então é uma carta excelente. Por conta dessa carta ser tão boa e também ela ser muito utilizada em time de veneno, o nerf nela é satisfatório. Até porque também outra coisa do time de veneno é que quando você enfrenta o time de veneno, como ele é um time de late game, voltado para acabar o jogo bem tarde, você vai querer acelerar o jogo para estourar ele quanto antes. Então, quanto menos dano ele conseguir causar e mais ele ficar nessa condição de ter que arrastar o jogo, melhor. O time de veneno também sofreu por conta dessa nerf no Serashes, né? E praticamente eu não gostei muito desse nerf no Serashes. O problema do Serashes é o escudo, não é o ataque. Entende? O ataque dele já é problemático e ficou uma bosta agora. Entende? Se aumentar o quê? Vai botar 104 de ataque, não é melhor você pegar em size não, que tem lentidão, 100 de ataque e 40 de defesa. É bem mais interessante. Pois bem. Vamos aqui para Sneak Rage também, tem 20, 40 e 20, 30. Eu acho que essa redução aqui, essa mudança é meio que relevante, porque ela não é. Snake Rage é uma carta que, beleza, vai dar um backdown no cara, mas ela sozinha ela não causa dano, entende? E a melhor coisa que ela tem em defesa dela é literalmente a sua defesa. Então reduzir isso aqui, você só piora um pouco uma carta que ela já não é tão interessante. Eles fazem esses pequenos nerfs para deixar o conjunto todo de uma obra mais fraca. Isso aqui vai afetar tanto o time de veneno, quanto também aquele pássaro com 57 de velocidade que ficava atrás das anêmonas. Eu entendo esse nerf que é para mudar o meta, é um nerf leve, você pode ver que é um nerf quase que irrelevante, mas que me soa muito desnecessário. Pai, como é marcado também sem teve o nerf da skill, beleza, já percebeu isso. E uma redução de 5 de dano. Eu acho que esse nerf aqui também foi desnecessário, porque uma carta que não é nem sequer explorada no competitivo, o pessoal ainda não soube explorar ela para ter um tanque, por exemplo, com o pai é bem interessante. Não sei como você esqueça pro pai, vou chamar de pro pai, porque é o pai pool. Show de bola, show de bola. Uma coisa legal dessa carta é o seguinte, repara, ela causa muito dano e ela tem 0 de defesa, ou seja, você pode utilizar ela para atacar um oponente. Por exemplo, se você estiver enfrentando um Terminator, por exemplo, que tem Spectral, você pode atacar o front dele e mesmo assim o mid dele vai pular em você, o que é bem interessante, isso aqui é bem legal. Essas cartas custo zero que causam dano e tem 0 de defesa são bem interessantes para front. Entende? Porque você tem uma condição que o front ainda pode apanhar e atacar ao mesmo tempo. Às vezes você só tem que finalizar o oponente e você fica com medo. Você vai querer utilizar utilizar recurso do seu mid ou do seu back, você pode utilizar recurso do seu front, o que é bem interessante. Bidens houve um pequeno nerf também de 50 por 45, isso aqui não vai mudar nada para ser sincero. Para deixar Bidens menos interessante, na verdade sem deixar Mint mais interessante. E Mint basicamente remove os buffs do inimigo que está na frente do aliado, né, que está na frente dele. Então é uma carta muito difícil de se encaixar. Eu acho que o ideal para o Mint seria ele remover os debuffs dos aliados que estão em volta. Se não tiver ninguém em volta, ele remove dele mesmo. E enquanto o Bidens, por exemplo, ter 40 de defesa, o Mint pode ter 60. Só uma defesa mais quebrada, ou até mesmo 50, para não ficar um negócio tão quebrado assim. Até porque a condição dela vai mexer muito no posicionamento do jogo. Porque veja, você vai querer usar Mint num backline isolado da sua frontline, entende? Para proteger ele de veneno, ou você vai querer utilizar o seu mid colado com o
seu front e com o seu back, para que ele possa remover os debuffs desses aliados, entende? Eu acho que cria uma situação onde a pessoa consegue explorar mais o posicionamento no jogo. Eu vejo que tem pouca composição que explora posicionamento no jogo. Seria mais legal viabilizar esse tipo de coisa. A Harry tem que ser. Não, tô em zigue-zague. A zigue-zague entra naquele conceito de que cartas que curam, o ponto forte delas é o escudo, não o ataque. O zigue-zague não tem um ataque bom, então poderia ter mantido 60 de ataque. O problema é que a defesa poderia ser reduzida para 50. Mas optaram por fazer um negócio meia boca aqui, diminuir 55, 55. Com no skill, blá blá blá, reduziu aqui o ataque. Tá, show de bola. Mas não é o ponto. O ponto é a defesa. A defesa tem que ser reduzida para deixar zigue-zague numa condição mais viável. Até porque agora com Baidas, é tipo de composição que usa zigue-zague, vai utilizar Baidas, vai tirar Scarab, então vai recuperar a vida de qualquer jeito. Então você tem que criar uma condição onde o zigue-zague possa ser estourado antes de ele conseguir recuperar a sua vida. Pois bem, Harry tem uma utilidade, tem um corpo muito bom, né, uma face muito boa de 150. Houve uma redução aqui pequena de dano, até porque na realidade talvez tenha até. Não, vai ser um nerf de qualquer jeito isso aqui. Mas não foi um nerf tão pesado no dano e houve um nerf pequeno aqui no escudo. Eu acho que poderia ter pesado um pouco mais a mão aqui no ataque, ter botado 110 vezes 115. Mas às vezes assim foi um nerf ok, um nerf de 15 pontos para pensar. Foi aceitável, mas eu acho que esse nerf ainda pode ser um pouco mais pesado. Essa carta continua forte, continua viável, continua com utilidade excelente. E é isso aí, não tem muito segredo não. Cartas tem muita utilidade, ela tem que ter pouca defesa mesmo, alguma forma de fazer com que elas não sejam tão interessantes. Ou ela vai ter pouca defesa ou vai ter pouco ataque, uma carta com muita utilidade. Pois bem. Fiz Snack agora de 60 a 90 caiu para 60 a 80, isso aqui é só para criar viabilidade de rodar outras composições do jogo, beleza. Não é um nerf que vai fazer tanta diferença, pra ser sincero. Não vai mudar muita coisa. Outro nerf aqui que a gente teve na composição de veneno, que é de 2030 para 2020. Isso aqui eu já esperava, pra ser sincero. Eu tinha até conversado com a Lenesca sobre isso. A redução eu acho aceitável, porque você tem uma carta custo zero que envenena o oponente, causa 20 de dano e levanta 30 de escudo, é uma carta forte, muito forte. Entende? Até porque o veneno vai acumulando. Então, você reduzir isso aqui e criar aquela condição que eu te falei de você poder jogar contra times de veneno, estourando eles, entende? Acelerando o jogo, querendo acabar com o jogo rápido. Você reduzindo o escudo deles, você viabiliza essa condição de fraqueza do time de veneno. O que eu acho bem legal, até porque o time de veneno ele estava quebrado na temporada passada. Essa temporada 19 ele ficou forte, ele não ficou fraco, entende? Mas ele estava acima da média e talvez agora esteja mais equilibrado. Tirando as Seraches que eu não gostei, o resto é que eu tô gostando em relação ao time de veneno. Acho que tá deixando ele mais equilibrado. A Nemona teve um nerf terrível de 80 para 70 de dano e 35 para 30 de escudo. E quando você faz um time de Anemona, cara, você usa duas Anemonas. Então na prática isso aqui dobrou pro nerf que você tomou. Eu achei isso aqui muito pesado, muito pesado. O problema da Anemona é a cura dela, entende? Eu acho que a cura dela poderia ser mexida, ao invés de ser 50 fixo, poderia ser 50 percentual, de acordo com o dano que ela causa. Se torna mais interessante para quando vai enfrentar aves ou bestas. E aí você pode nerfar o dano dela para ser um nerf que ela teria ser a dificuldade que ela teria em enfrentar tanques, que é um counter natural de Anemonas. Então, se você reduzisse, por exemplo, o dano dela aqui para 70 a 35, ficaria algo mais equilibrado, e aplicando a condição que eu falei. Ou então, você manteria tipo 80 40 aqui, mas ia reduzir a cura dela. E eu não gosto muito da ideia de, por exemplo, viabilizar esse Anemone apenas no mid. Eu gosto muito de flexibilidade nesse jogo, de você poder experimentar as coisas. Então eu defendo fortemente você poder utilizar essa composição com duas Anemonas front. Eu gosto muito dessa ideia, eu quero permanecer ela viável. Para deixar ela inviável seria tipo você dar uma condição de tanque para ela, mas reduzir o dano, porque isso ia inviabilizar de vez a comp. E eu não gosto muito dessa ideia. Tipo assim, reduzir o dano, por exemplo, de 80 para 60. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que não ficaria agradável e ficaria uma opção não tão interessante em relação às demais cartas de defesa que você tem, especialmente para peixe. Entende? Não seria um mid interessante para CT. Seria muito mais interessante você ter um mid com Shipwreck ou aquela outra carta que quando você apanha você não toma dano de crítico. Esqueci o nome dela. Ou até mesmo outras cartas tipo Timber ou outras cartas de defesa de Bone Sale se torna até mais interessante. Enfim,
Eu gosto de flexibilidade nesse jogo, de deixar tudo, pelo menos, na tentativa de ser viável. POC teve uma redução aqui de 120, 125-20 para 120-20. Eu acho que eles poderiam ter mexido aqui na defesa do POC. Ah, um negócio que o POC ele funciona de maneira muito específica, então tem um porquê dele ser quebrado, sabe? Dele ser uma carta forte. Esse é o ponto. Foi um nerf leve, porque é uma carta que bate mais de 100, então eu reduzi aqui de 120 de 125 para 120 foi bem leve esse nerf, não vai alterar muita coisa, essa composição que vai continuar forte, composição de Poké com Double Bug, vai continuar bem interessante. A Hotbot houve uma redução de 90 de ataque para 80 e não mexeram no escudo. Eu acho que isso aqui foi uma mudança ruim, porque planta quase não tem rabo que cause um dano decente, e o Hotbot tem essa condição de causar um dano decente. O problema do Hotbot é que eles vão colocar essa composição junto com Cactus, Dream Bite e Bites, por exemplo. Ela vai se tornar uma máquina que consegue levantar muito escudo, recuperar a vida e desabilitar a boca do oponente. Entende? Desabilita bocas, por exemplo, como o Chomp, que causaria dano diretamente na vida. Ou ia até mesmo de alguma forma inibir os ataques dela. Ou poderia pelo menos tentar, né? Forçar ela a utilizar Biden sempre, toda rodada. Eu acho que o ideal no Hotbot seria manter o ataque de 90. Eu praticamente defendo essa ideia, até porque ela já tomou um pequeno Fzinho aqui, porcento de 1 de dano no máximo. Com a mudança da skill. E a defesa poderia reduzir de 50 para 30. Para ser uma carta de planta agressiva. Entende? Eu acho que combinaria bem mais, porque, por exemplo, se você tiver uma planta front agressiva, por exemplo, imagina aí Sirius, Bidens com Cactus e Hotbot. Essa é uma planta que ela é forte, ela aguenta dar uma porrada bacana, só que ela é fácil de ser estourada. Essa tem que ser a condição para utilizar essa carta, até porque essa carta Hotbot ela é muito boa, ela consegue desabilitar a boca, entende? Então é isso que deveria ter acontecido com o Hotbot. Esse nerf aqui foi ruim. Esse nerf aqui de dano eu não gostei. Eggshell, eles reduziram o dano de 120 para 110. Eu entendo o lance de reduzir Eggshell, o dano dela, para deixá-la menos interessante, mas o interessante da Eggshell é o efeito dela. O fato dela aplicar aroma, você poder combinar ela com Blackmail, poder combinar se passa o suicida com Outshot. É o fato de você ter uma ave, você apanhar e você garantir que no próximo round você vai atacar primeiro que a ave inimiga. Entende? O efeito do aroma ele é muito chamativo. Para fazer com que o aroma não seja tão interessante, a Eggshell não seja tão interessante, você teria que transformar essa carta em uma carta mais de utilidade e forçar ela a depender de, por exemplo, quando fazer um dive, algo do tipo, ela precisar realmente de um follow-up para conseguir finalizar um oponente. É a única maneira é se deixar o Eggshell de maneira menos interessante. E mesmo que você nerfe o ataque dela, ela vai continuar sendo uma carta boa, uma carta viável. Ela continua sendo viável, a verdade é essa. E querendo ou não, para deixar ela menos interessante é você melhorar as outras cartas de chifre de pássaro. Não é só piorando ela, porque isso aqui não vai atrapalhar, não vai mudar muita coisa. Poderia, por exemplo, botar aqui 120, tranquilamente, na Eggshell. Se tornaria uma carta de boa utilidade da mesma forma. E poderia até aguentar um pouquinho de porrada por conta desse 20 de escudo. Não muito, mas aguentar um pouquinho. Boniceio estava quebrada, Boniceio tem um corpo muito forte, 160, é um absurdo. Consertou o bug de se jogar duas Boniceios e só viu uma carta. Então isso aqui tá mais equilibrado agora. Eu acho que Boniceio devia ter um equilíbrio entre ataque e defesa, por exemplo, manter aqui talvez um 65 de ataque e 75 de defesa, mostrando que ela é uma carta defensiva e não uma carta ofensiva. Mas ela fica nesse meio termo e tem uma utilidade muito boa, que é comprar carta. Comprar carta é sempre uma utilidade muito boa em qualquer jogo que envolve carta. E isso é o que tornava essa carta tão forte, tão forte. Cactus voltou o que era na temporada passada. Uau! Pinsir agora só consegue descartar a carta quando combinado com outra carta, né? O que é talvez até interessante para o cara simplesmente não soltar um Pinsir quando o bug dele tem Last Stand. Tem a grande possibilidade de conseguir utilizar esse Pinsir em Last Stand. Eu acho que como reduziu a eficácia dessa carta, poderia ter aumentado o dano dela de 20 para 30, algo assim, para compensar, mas eu defendo a ideia de manter a defesa zero, especialmente em cartas bugs. Defendo essa ideia de manter em cartas que tem custo zero em bug, defesa zero. Esse Parasite já houve uma redução de dano, né, de 90 para 80, e eu não tenho certeza, mas eu acho que o Parasite já bateu 80.
talvez eu esteja esquizofrênico, eu não sei. Eu realmente não sei disso aqui de cabeça agora. Pesquisem aí depois, talvez Parasite já bateu 80, então só vou mudar a forma que o discard vai funcionar. Isso aqui deixa a composição um pouco mais. Você vai ter que arriscar um pouco mais para tirar, usufruir dela, mas eu vou tirar quase a mesma coisa. E o problema do discard é o modo que ele é feito, é o RNG que é aplicado, sabe? Esse fato dele ser aleatório, as cartas que ele vai descartar ou não. Isso é o complicado da RNG. E, claro, nesse cartas, se você tem um efeito que compra cartas é bom pro jogo, um efeito também que deleta a carta também é bom pro jogo você acabar com seu oponente, da mesma forma que roubar energia, destruir energia, etc. Tem de ser inibir jogadas do oponente em um jogo de cartas é sempre bem-vindo. Por isso que Stun, Fee, etc. são bem interessantes também. Oranda teve um nerf aqui desnecessário. Eu sei o porquê fizeram um nerf desse Oranda, que é pra deixar. Fazer. Gerar a chifre de peixe. Mas eu particularmente não gostei dessa mudança. Eu acho que não tinha um porquê mexer em Oranda. Entende? Oranda já estava aí do jeito que estava há muito tempo. A Star Show vocês têm que melhorar ela, porque Star Show é uma carta com muito mais utilidade que Oranda, mas Oranda é uma carta ruim. É por isso que ela tem um corpo bom. Praticamente eu não gostei disso. Shrimp houve uma mudança aqui, uma pequena redução no dano, mas ela continua com um corpo muito bom, entende? Um corpo de 30. É meio sem sentido isso. Meio sem sentido. Eu sinto que eles querem só dar uma nerfada assim pra deixar viabilizar outras composições, né? Tornar outras composições das cartas mais interessante, mas eles mexem umas cartas que já não tem um porquê mexer nelas. Pois bem. Scarab agora é um debuff verdadeiro, né? Então você vai conseguir aplicar o Allergic Reaction nisso aqui, etc. Bites vai conseguir remover, é isso. Isso aqui na real foi mais um nerf que um buff no Scarab. Que agora vai ter muita dificuldade em poder enfrentar plantas com cura. E pode anotar, planta com cura vai ser uma coisa extremamente forte essa temporada. Talvez aquelas plantas, 3 plantas com cura e vai ser um horror jogar essa temporada, porque se vai enfrentar um maluco, vai levar você pro 20º round, você vai morrer pra lua e não pra ele. Vai ser traumatizante. Consertaram a mecânica, que era a mesma mecânica do Bonus Sale com Bump, né? Que era poder aplicar várias vezes o efeito do Bonus Sale para comprar várias cartas. E da mesma forma o pessoal tava combando isso aqui com a boca de cura, que é o Catfish, pra curar uma quantidade absurda de HP, utilizando essa carta. Então você usava Bump, essa carta aqui, que é o Sponge, e a boca curava muito de vida. Beleza. Deixou um corpo dela absurdo, 165 é muito alto, muito, muito, muito alto. Eu acho que eles poderiam ter feito 70, 90 ou 80, 80 aqui. Essa carta ela já é boa, a verdade é essa carta ela é boa, apesar dela ser pouco explorada, ela é uma carta boa. Eu acho que esse escudo aqui é um exagero, é absolutamente exagerado, isso aqui é muito, muito, muito quebrado. Se quisesse deixar essa carta mais interessante, talvez era só aumentar o ataque em 70 e tava bom. Esse escudo é muito, muito, muito exagerado. Até porque ela tem um buff legal, sabe? Arco, 150 foi pra 145, agora pra você conseguir speed up, né? Speed mais você tem que combinar com outra carta. Eu acho que poderia reduzir ainda mais o escudo do arco, porque ele é interessante pra besta, porque besta não tem muita carta que bate bastante e também levante um escudo. Só que essa carta ela tem muita utilidade, esse é o ponto dela. Entende? Aplicar ela para poder combinar com qualquer outra coisa, mesmo utilizando uma carta para combinar, continua forte, entende? Então, quando você tem arco, você possivelmente vai ter uma carta custo zero pra utilizar junto com o arco, então você não vai sofrer muito, você só vai segurar essa carta custo zero pra combinar junto com o arco, a verdade é essa. Arco continua bom, continua muito bom. Isso aqui quase não vai mexer na eficácia do arco. E 100 de ataque e 45 de defesa é muito bom. Muito, muito bom. Little Bench só corrigiram a descrição da carta que estava errado. Risk Fish aumentaram 25%, 25 do dano. Eu acho que Risk Fish poderia ter aumentado o. Do dano não, do escudo, quer dizer? Poderia ter aumentado o dano e não o escudo. Poderia ter mantido 20 de escudo mesmo, aumentado o dano para 110. Mesmo com buff, o buff é muito específico contra tanques, que tanques já tem uma vantagem contra peixes, então acho que poderia ter aumentado mais o dano dessa boca mesmo. E deixado a defesa a 20 mesmo. Não tinha um porquê mexer nisso. Shadow Star agora está mais forte que Oranda, eles aumentaram 5 de defesa e 5 de ataque.
Então, o Shell Star agora se tornou interessante, mais interessante que o Oranda. Por muitas vezes o pessoal ficou na dúvida se o Oranda e o Shell Star era melhor, depois o Oranda ficou muito melhor e agora o Shell Star está melhor. Uau, que legal, hein, cara? Cada temporada um fica melhor que o outro. Cuco, de 0,30 foi para 0,35. Ok, foi um buff ok, nada demais. Eu acho que. Ok, acho que não vai pesar tanto isso aqui, foi aceitável até. Cupido agora bate 120 e 30. Cupido é uma costa de ave. E, cara, isso aqui vai competir com Blackmail. Blackmail também bate 120 e 30. Entre pegar Cupido e pegar Blackmail, qual que você acha que o pessoal vai escolher? Sabe? Então eles precisam mudar Blackmail talvez para 110, 40, algo assim. E para deixar o Cupido interessante. Deixar o Cupido com uma opção mais interessante. Silence Whisper agora cura 120 quem tiver na frente. Se não tiver ninguém, vai curar ele mesmo. Deixou ela pelo menos viável, porque ela era absolutamente inútil. Uma carta que você literalmente não iria jogar nunca. Agora ela pode ser jogada, mas essa aqui é uma carta. O lance de cura, cara, é que você vai querer cura na back, você não vai querer cura na front. Então isso aqui viabilizou você utilizar ela na back. Show de bola. Só que isso aqui está competindo diretamente com outras bocas de cura. Você está competindo com o Razor Blade, que é uma boca de réptil. Você está competindo com a boca de. Com Dream Bite, também com outra banca de plantas. Está competindo com Catfish, está competindo com Taste Blood. Então tem tanta mais opção mais interessante você botar aqui. Até mesmo outras bocas de plantas são mais interessantes, como Sirius, que ela ainda não continua, não tá interessante. Esse é o ponto, não tá interessante. Até porque quando você tem cura, você tem que ter escudo para essa cura ser eficaz. Então, sempre que você pensar em cura, pense nisso. Se o cara tem cura, ele vai ter escudo para deixar aquilo eficaz, sabe? É uma condição natural. Tiny Dino aumentou 5 de dano aqui. Cara, Tiny Dino, eu acho que é uma carta boa, entende? É uma carta boa, só que ela compete diretamente com a Allergic Reaction. Esse é o ponto dela, entende? Esse é o ponto dela. É uma carta que ela poderia ser focada exclusivamente pro mid game, entende? Então, ao invés dela ficar forte no round 5, botar ela pra ficar forte no round 6 em diante. E talvez dar um nerf no dano dela e talvez no escudo dela, entende? Talvez botar aqui 90-45. Eu acho que 90-45 ficaria muito quebrado. Mas talvez 90-30. Acho que ficaria quebrado do mesmo modo. Talvez fizesse algo como 90 e um buff dava ser de 50%, ser de 40% ou de 45%. Aí ficaria mais equilibrado, mais parelho com a Allergic Reaction. Especialmente para backline, o que deixaria ela mais interessante. O ponto do Tiny Dino é isso. Tipo assim, enquanto existir a Allergic Reaction for viável para Reptile, dificilmente você vai querer Tiny Dino, a não ser que você queira ter realmente um duelista na back, entende? Então você vai ter possivelmente um mid para gerar recursos para esse duelista que vai ficar por conta depois de eliminar o bonde todo do oponente, sabe? Então esse é um duelista com bem casca grossa, talvez sem carta custo zero, talvez bem equilibrado. Esse é o ponto, entende? Tiny Dino é uma carta que eu queria ver mais em ação, só que o ponto do que ela compete, o fato da Semili também ser anulável, por exemplo, é bem complicado de encaixar ela. Eu acho que poderia dar essa pequena mudança de postergar um round para ela ficar forte e aumentar um pouco o dano dela no início para ela não ser tão inútil no início do jogo. Mesmo que isso venha a penalizar depois a defesa, talvez fazer um 90-30 aqui. Entende? Aí você aumenta 50% do dano, vai para 135 do dano, dano absurdo de alto. E aí se torna mais interessante, é uma opção mais agressiva. Então, uma opção mais agressiva, agressiva com força. Talvez até ao invés de aumentar 50% do dano, aumenta só 40, entende? Pra não ficar tão quebrado. Que aumentar 36 vai pra 126. Vai ficar, mas não vai ficar mais interessante que a Aléstica, talvez. Ou vai ficar parelho ou mais interessante. Na real, isso aqui tem que ser mais interessante que a Aléstica de qualquer jeito, cara. Tem que ser 90, 30 mesmo, aumentar 50% e é isso aí, cara. Vamos matar todo mundo. Hermit, eu vi aumento aqui de escudo de 115 para 120, show de bola. Bamboo Shoot foi de 870 para 880. Cara, Bamboo Shoot tem que mexer na descrição dela. Ela é basicamente o oposto da Legion das bestas. Esqueci o nome da carta. Que é uma carta também que eu acho que é 80, 75, 80, algo assim.
que aumenta 20% do escudo com Time Change, que aumenta 20% do ataque com Time Chain. Tinha que ser o oposto. Esse aqui tinha que aumentar o escudo e o outro tinha que aumentar o ataque. Em vez de aumentar 20%, aumentar 25%. Para transformar esse ataque num 100, sabe? Tem que deixar isso aqui mais viável, mais interessante de ser explorado. Isso aqui não é nada interessante a não ser pelo corpo dela, entende? Aí entra aquele conceito. Se você tem uma carta que a condição de efeito dela é muito ruim, caso ela tenha um corpo interessante, ela se torna uma carta viável. É assim que você viabiliza as coisas. Cloud foi de 110, 50 de 150 para 110, 40. Eu acho que pode ter aumentado, deixado 50 aqui de defesa, porque a ave quase não tem defesa. É basicamente a única carta decente que ela tem de defesa é Cloud. E isso aqui consegue dar. Aplicar a condição dela pular um inimigo em last stand é muito raro, então é bem difícil, pra ser sincero. O cara pode até esquecer ou não ser viável ele fazer isso na rodada. Então, quando não é viável, quando não tem uma ativação, uma condição de carta que não é interessante, pode deixar o corpo dela muito valioso, porque não vai afetar em nada o joguinho. Angry Bird vai competir com Peacemaker, essa aqui não vai mudar em nada, esse aqui é só um Peacemaker mais barato, a verdade é essa. Esse aqui devia tirar a condição lá de menos 50% de vida e botar aqui em qualquer situação, ela pode focar diretamente no bug, porque aí botaria o bug numa situação de alerta, que seria mais interessante, entende? Do que você deixar do jeito que está aqui, o Angry Bird. E é isso. Trump foi de 125,30 para 125,30. Eu acho que poderia dar uma reduzida nesse escudo aqui para 20, fazer 125,20 vai ser 25,30, mas isso aqui não vai mudar muita coisa. Essa carta aqui está muito forte, Trump está quebrado, então você pode começar a explorar isso aqui. Talvez ter dois mids com dois mids. Um back e um mid com dive, isso aqui pode ficar interessante de fazer, você poder bater em dois oponentes ao mesmo tempo com um chain que bate muito, isso aqui pode ser muito interessante. Confident aumentou de 80 para 30, 80, nossa, 80 para 30. De 0,30 para 0,40, ok, legal, bem interessante. Confident é muito interessante você combinar com Rice, que é uma carta de besta, um rabo, que rouba energia. Lagging 30, 35, ok. Potato Leaf, cara, Potato Leaf tinha que ser muito agressiva, tipo assim, 100. Os estados tinham que ser tipo 100, 50. Porque, cara, quando você vai utilizar isso aqui pra atacar, quando você tá contra Double Aqua pode vir e pegar o teu mid, entende? E fuzilar ele. Esse é o problema. Então, isso aqui só vai ser viável de utilizar no time de... Quando você tem um Reptil ou algo resistente no mid. Caso contrário, ele tem grande chance de ser estourado. Ou quando você tem alguma coisa que você quer que ele ataque teu mid pra esse peixe apanhar. Como o peixe não é muito melee, você vai querer, por exemplo, um Reptil mid com Bulwark pra esse peixe vir nesse réptil seu e apanhar pra caramba por conta do reflect que ele vai ter. Mas isso requer muito de você acertar também a jogada, que é difícil, entende, cara? Isso aqui é difícil de você fazer corretamente, de fazer isso aqui funcionar. Então essa carta ela poderia ser quebrada tranquilamente, poderia ser 150 ou 160 aqui, não, 160 eu exagero, mas 150 seria, pô, bem interessante. Seria uma carta muito agressiva, a planta, mas muito agressiva. Imp foi de 80-30 para 90-30. Isso aqui deixou o Imp como uma carta isolada mais interessante, porque o Imp era muito ruim de maneira isolada, mas em conjunto era muito bom. Isso aqui equilibra um pouco mais as pontas. E a besta, pelo fato dela ser estourada facilmente, ela tem que estourar facilmente também o oponente. Então eu gostei dessa condição aqui, desse buff. Gila é uma carta com corpo interessante, eles deram uma melhorada nela aqui. O escudo foi de 55 para 65. Ela é difícil de ativar. Talvez 65 foi um exagero aqui, talvez 60 seria mais equilibrado. E é uma carta ranged, sabe? É uma carta que dificilmente vai ser anulada. É uma carta boa. A verdade é essa. Ela não é muito utilizada, mas ela é uma carta boa. Só tem cartas mais interessantes que ela para serem utilizadas, esse é o ponto. Catfish, dá uma melhoradinha aqui de 80-30 para 90-30, mais interessante. Rice foi de 80-10 para 90-20. Deixou o Rice mais interessante. Esse aqui pode até viabilizar a Rice agora. Cara, você testar uma composição. Cara, imagina Goda Rice, Ronin, Imp. Aí você tem um Beck, que é uma ave focada exclusivamente da Backdoor, estourar o cara com Dark Soup, Kingfish, Kestrel e Celeste One. E você tem uma planta também focada em gerar recursos, por exemplo, Carrot, Sirius, Disguise e Pumpkin. Isso aqui pode ser forte, bem fácil de se jogar para iniciante, cara. Isso aqui pode ser bem interessante.
bem interessante mesmo. Carrot também sofreu um buff no dano, isso aqui é ótimo, isso aqui é excelente. Carrot estava muito apagada. Vem, meu Deus, é outra Costas que vai competir com o Black Bay. E eu acho que essa Costa aqui é melee ainda por cima. Gerbil tá 60-20, foi pra 50-20, é um buff fraco. Poderia ser 60-30 tranquilamente, porque isso aí tá competindo com o Shrimp, isso aí tá competindo com o Smart Shot. São cartas que dão 3 de velocidade, o que é muito mais interessante você botar numa besta. Gerbil não é interessante. Para deixar Gerbil viável, você tem que, que fazer essa carta bater muito para ela pular e realmente ter a possibilidade de estourar o mid do oponente. Porque por vezes o mid do oponente vai ser um outro tanque, vai ser um peixe. Então vai ser algo que ele vai ter dificuldade para estourar. Naturalmente vai ter dificuldade para estourar. Isso vai ter facilidade quando for uma besta, entende? Por isso que o Gerbil tem que ser forte. Tem que ser forte. Outro ponto também é o seguinte, cara. Gerbil é uma cauda. É um dive que fica numa cauda e ela é melee. Então ela consegue ser anulada pelo Gravel Ant. E quando você está enfrentando um oponente que ele tem Hot Butt ou tem Kestrel, ou às vezes os dois, coloca um Disable Sol, por exemplo, ele vai anular suas cartas de dano e vai te deixar você com a carta de dive. A dive não dá dano e essa dive também não levanta escudo. Tá me entendendo? Você fica em uma condição extremamente desfavorável. Por isso é muito mais interessante você ter Smart Shot, entende? Porque se for anular com Kestrel, vai anular Smart Shot, então tá de boa, você ainda tem um dano bruto no rabo e nas costas. E Shrimp você ganha por conta dos status, de ter 3 de velocidade em 1 de HP, enquanto o de cá tem 1 de velocidade e 3 de moral. Então Gerbil pode sofrer um buff absurdo, que não vai, ainda mesmo assim não vai ser uma carta muito utilizada, ela precisa ser uma carta braba, entende? Braba demasiada. Fitterfen foi de 40,90 para 80,50. Tá, isso aqui é esquisito. Ela poderia ser facilmente, talvez uns 150. Tranquilamente 150. Porque qual o problema da Fitterfen aqui, cara? Quando você está envenenado, imagina que você está envenenado, sei lá, com 5 stacks de veneno, por exemplo. Você vai levantar 100% a mais de escudo. Porque a cada stack de buff que ela tem, ela levanta 20%, aumenta 20% do escudo dela. Show de bola. Mas quando você tem um debuff que você aplica durante o round, você não aumenta seu escudo mesmo se você não primeiro jogar. Imagina a condição, por exemplo, onde você tem Egg. Você pensa, pô, eu vou combinar Egg, que vai me aplicar um debuff, né? Com essa carta e eu vou aumentar meu escudo para eu apanhar menos. Beleza? Não vai funcionar, entende? Porque esse jogo não funciona. Então você tem uma carta que ela é disfuncional, o problema dessa carta é ela ser disfuncional. Então isso aqui não viabiliza ela vai ser uma carta irrelevante. Ela era interessante talvez para tanques, mesmo assim no rabo para tanques a gente vai enfrentar muita opção de utilidade, como Hot Bud, como Carrot, como Cottontail, como Nemo. Tem muitos outros rabos que são bem mais interessantes do que Fitterfen, entende? Até porque normalmente quando você quer levantar escudo com o tanque você vai utilizar costas, dificilmente você vai utilizar rabo. Então é complicado, entende? É complicado essa carta. Eles têm que mexer ela, fazer um rework nela literalmente. A Caterpillars foi de 150 para 110,60. 170 de corpo, isso é um absurdo. Tem 170 de face, é um absurdo. É muito forte. Essa carta vai ser muito interessante para tanque. Para a tua planta, talvez com 32 de velocidade ainda por cima, para atacar primeiro com seu oponente, você pode vir e aplicar um Fear nele e com isso você vai inibir aí talvez um Hot Butt, você vai inibir um Sirius, o que torna a coisa mais interessante de você equipar um front com essa carta, com a Terpilar. E vai bater tão bem quanto o Beach, talvez não tanto quanto o Cactus, provavelmente não tanto quanto o Cactus, mas vai pela a utilidade dela, pelo escudo que ela levanta mais escudo que Cactus e que Beach, vai se tornar uma opção de chifre bem interessante, bem interessante. Timber de 80 a 80 foi para 90 a 80, aumenta um pouco mais o dano do Timber. Cara, Timber é uma carta ok. É uma carta ok, tende a ter um corpo muito bom. Só que ela ainda é pouco explorada, porque basicamente você vai querer encaixar ela num front que você tem a garantia que você vai atacar primeiro uma planta e depois o cara vai vir te atacar. Então eu vejo isso aqui sendo viável em frontes rápidos, tipo um Dusk da vida, sabe? Ou até mesmo um peixe.
eu vejo isso viável em coisa rápida. Em coisa lenta é complicado, porque numa condição de você estar inventando, por exemplo, uma planta com Timber, você não vai utilizar sua planta para estourar esse cara, você vai querer utilizar outra coisa, vai querer utilizar essa besta, algo do gênero, entende? Para ter a certeza que esse cara não vai levantar tanto escudo. Se for tentar estourar ele com a planta, ele pode levantar um escudo absurdo por conta do bônus de 50% que ele transforma de dano em escudo. Então você vai pensar de uma maneira diferente para poder finalizá-lo, entende? E é isso aí, eu acho que acabou, não tem mais o que falar. Espero que tenham gostado, esse foi o meu primeiro vídeo e é isso aí, falou, até mais.